Olá, sejam todas muito bem-vindas, todos muito bem-vindos ao podcast Fala com o Jurídico, aqui pela X-Play TV. Eu sou Tamires Rosso, advogada, estou aqui na presença da minha sócia, a doutora Rosana Toqueto, e do nosso convidado de hoje. Bem, hoje nós então vamos falar sobre acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. O intuito deste podcast é informar e esclarecer os ouvintes sobre os mais diversos temas jurídicos, trazendo conteúdo de qualidade que agrega valor e conhecimento especializado sobre os assuntos que fazem a diferença no nosso cotidiano. Então, hoje estou aqui com o nosso convidado especial, como já disse antes, que eu vou apresentar para vocês. O Dr. Marcelo Porto é juiz do trabalho. Ele é titular da 6ª Vara do Trabalho de Caxias do Sul há apenas 12 anos, né, doutor Marcelo? Uma larga experiência na área. Ele é palestrante, professor convidado em cursos de pós-graduação em Direito e Processo do Trabalho, especialmente a disciplina de Responsabilidade Civil, vinculada a acidentes do trabalho e adoecimentos ocupacionais. Boa tarde, doutor Marcelo. Boa tarde, quero agradecer um honroso convite. Estamos aqui para auxiliar no que for possível, no nosso conhecimento, a comunidade não só jurídica, né, a comunidade da Serra Gaúcha e de todos os locais que venham nos assistir. Estou à disposição das senhoras. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. A gente fica muito feliz com a sua presença, com uma pessoa tão especializada no tema que vai com certeza trazer um conhecimento vasto aí no nosso tema de hoje. E eu também quero cumprimentar a minha sócia, a doutora Rosana Toqueto. Boa tarde, doutora. Uma boa tarde, é um prazer estar aqui novamente com o nosso público e em especial na presença do Dr. Marcelo Porto. Muito bem. E já vamos começar começando, né? Doutor Marcelo, a gente queria começar trazendo uma questão bem conceitual, né? A gente sabe que o nosso público tem diversos níveis de entendimento sobre o tema, então a gente quer trazer uma coisa bem básica mesmo. O que é acidente de trabalho e o que é doença ocupacional? O que diferencia uma coisa da outra? Bom, acidente de trabalho é um conceito amplo, né? Abrange as doenças ocupacionais, né? O acidente de trabalho é aquilo que ocasiona, aquele fato, aquele evento que ocasiona uma incapacidade. Notem bem, não é uma inaptidão, né? É uma incapacidade na pessoa. Esses são conceitos diferentes, a gente tem que ser um pouquinho técnico nesse momento, né? E a pessoa fica incapacitada, parcial ou totalmente, decorrente de um evento que lhe causou um dano. Ou seja, o dano é um agravo à saúde. A gente pode pensar a Covid-19, por exemplo, né? É um dano à saúde daquela pessoa. Então, pode ser ou não acidente de trabalho. Tem que haver uma conjugação entre o evento, o resultado e o nexo causal. O nexo causal é o que interliga o fato com o resultado. E esse nexo causal deve estar, então, vinculado ao ambiente de trabalho ou alguma situação em que o trabalhador interferiu de alguma forma. Por exemplo, vamos trazer uma situação que é de habitual análise na 6ª Vara do Trabalho, o acidente de trajeto. Para fins previdenciários, não há dúvida de que é um acidente de trabalho. Para fins de responsabilização do empregador, precisa haver o que nós denominamos de fortuito interno, ou seja, há alguma forma ou de alguma forma, o empregador interferiu para que ocorresse aquele acidente de trajeto que é fora do ambiente de trabalho. Então, isso são detalhes que são analisados caso a caso em cada processo. Mas o acidente de trabalho é isso, é um dano ocasionado a um trabalhador. Perfeito. E em relação à doença ocupacional, que as pessoas às vezes têm bastante dúvida, né? Causa com causa, tem aqui vários termos jurídicos que as pessoas costumam ficar confusas. E o que é uma doença ocupacional em relação ao acidente? Na verdade, assim, o acidente de trabalho é um nexo direto. Ocorreu o evento, há uma vinculação direta entre o evento e o dano. O nexo concausal, ou acidente, a doença ocupacional, significa que a pessoa já tem uma comorbidade, já tem algum adoecimento, uma situação, por exemplo, degenerativa. Nosso grande problema, coluna, né? Principalmente lombar. Eu sei que será objeto de questionamento, mas eu vou assim dando o exemplo que parece que fica mais claro. Né? Então, nosso problema é lombar, exercício ou má postura, se a gente está mal aqui colocado,
né, essa má postura pode derivar numa aceleração desse processo degenerativo da coluna, e geralmente é a lombar. Ou cervical também, aqui a cervical dá grande problema, né? Aqui em Caxias, pelo menos, nós temos essas duas situações. O que acontece? A pessoa já tem a predisposição ao adoecimento, e nós todos temos isso nas questões degenerativas, e com o passar do tempo e com o ambiente de trabalho, com determinada atividade que exercite mais esse segmento corporal, isso vai se agravando. Portanto, o agravamento de uma doença pré-existente é denominado de adoecimento ocupacional. Sobre a ótica de quem fez a norma, ele apenas quis equiparar situações diversas ao acidente de trabalho, que é o conceito amplo. Só isso, mas tem tanto efeito quanto. Única diferença que eu diria que é importante no adoecimento ocupacional é qual a responsabilidade do empregador neste adoecimento. Às vezes, não será, em regra, 100%, mas o empregador pode ter 50%, pode ter 10%, pode ter até casos que eu julguei 1%. Que aí a perícia que vai... O perito médico vai avaliar isso. Qual a responsabilidade patronal no adoecimento ocupacional. O senhor, então, entende que a doença ocupacional, na verdade, vem de uma doença degenerativa ou uma condição degenerativa que o trabalhador já tenha e que ela, então, é agravada pelo ambiente de trabalho. Se fôssemos falar de uma situação de tendinite, da LER e da DORT, nós estaríamos falando também numa situação tipo essa. LER-DORT, doutoras, é uma sigla, lesão por esforço repetitivo e distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, são siglas. O que interessa são os ites, são as inflamações, né? Tudo que é ite é inflamação. Então, a inflamação dos tendões, tendinite, né? Tenossinovite, né? Então, tudo isso, teve o ite, é sinal que provavelmente dure pouco tempo, se tiver um bom tratamento. Nem sempre tem. A pessoa trabalha doente, é o famoso presenteísmo. Tá? Então, a gente vai conversar também. Mas essas questões que envolvem os ites, a gente tem que ter cuidado que não é para a vida toda. Se a pessoa fizer um bom tratamento, a tendinite cura, a bursite cura, mas tem que parar, tem que ouvir o médico. Porque aqui eu acho que, de fato, o que nós vemos na prática é que as pessoas se acometem dessas doenças. Então, vamos utilizar aqui que seja uma lesão por esforço repetitivo, né? E existe uma tendência da empresa normal, no seu campo de ponto de vista, né? De dizer que a pessoa já tinha aquela enfermidade, que ela não desenvolveu dentro da empresa. Do ponto de vista do empregado, ele vem e diz, não, eu não tinha isto e, na verdade, desenvolvi isso aqui dentro. E nós chegamos a uma questão de prova que é um tanto quanto complicada, entendo eu, né? Com relação às doenças ocupacionais, de como fazer essa prova, né? Lógico que nós temos a perícia e tudo. Lhe respondo simplesmente, essa questão vai ficar tranquila para a senhora. Em que momento surgiu a doença? Entendi. Essa é a diferença da doença pré-existente e da doença que passa a existir em determinado momento. Se a constatação da ite, seja qual for a ite, foi naquele momento em que havia trabalho e não há nenhum dado pretérito. Anterior. Então, é no momento da doença. Então, não é apenas o adoecimento ocupacional, é um adoecimento decorrente do ambiente de trabalho. O que ocorre, que eu tenho visto, acho que a doutora Tamires vai concordar comigo, é que nós recebemos clientes no escritório que diziam assim, bom, eu já tenho isso faz uns 10 anos, porque quando eu comecei a trabalhar, eu então comecei a sentir essas dores. Certo, você então foi encaminhado para algum tipo de benefício? Não, os meus atestados nunca foram superiores a 14 dias, então não o fui. O que ocorria então? Bom, eu me medicava e voltava a trabalhar. Que aí teríamos a questão do presenteísmo ou então até a situação de trabalhar no esforço, que eu vejo que é uma realidade bastante grande na nossa região. Perfeito. Desconheço as demais. Eu vejo a nossa região, porque a gente tem aquela tendência, né, como empregado, não são todos, lógico, de pensar assim, sim, eu estou com uma dor, eu vou me medicar e eu vou trabalhar. Se eu não for trabalhar, eu corro o risco de perder meu trabalho, eu sou um mau funcionário, né? Então, por vezes, aqui é que fica complicada a questão da prova, porque ele basicamente
basicamente foi até a enfermaria da empresa e tomou um medicamento para dor. E aí vai para casa para conseguir dormir com aquele braço latejante, ele também precisa se medicar. E no outro dia, novamente, ele está lá trabalhando. E talvez a gente chegue aí num estágio que não seja mais possível aquela cura que o senhor comentou. Se bem tratado, vamos conseguir, né? Vira ose. Isso, vira uma ose e aí nós temos uma coisa crônica. Seria isso, doutor? Cronifica. Mas tem cura mesmo, vai ter redução de capacidade. Mas a senhora, ao fazer a pergunta, deu a resposta. Eu fui até a enfermaria, reclamei de uma dor no cotovelo, epicondilite. Né? Famosa dor de cotovelo. Meu tempo, eu sou mais antigo um pouquinho. Sim, era dor de cotovelo, né, doutor? Né? Agora é epicondilite, né? Então, hoje essa geração é mais aperfeiçoada nas nomenclaturas. Né? Mas eu fui à enfermaria, reclamei, tive 14 dias de atestado, eu tive uma semana, não me mediquei, eu me automediquei, ali é o momento que apareceu a doença. Então, se eu fui ao médico, se eu fui a um atendimento do convênio médico ou do médico conveniado pela empresa ou do médico do trabalho, aí eu já mostrei que eu tenho o sintoma. Né? Cabe ao médico avaliar o adoecimento, mas o sintoma. Tem pessoas que têm sintomas e necessariamente não estão doentes fisicamente, estão doentes com adoecimento mental, com transtorno mental. Isso aí o Freud já analisou no início da psicanálise, já, né? Com a histeria. Né? Eram problemas próprios. Já ocorria, desculpa dizer, mais com mulheres. Freud analisou isso. Né? É histeria neurótica, que ele fala muito bem isso. Havia né? esse termo, né, doutor? Minha mãe falava muito isso do estado histérico. Eu disse, não, calma. Isso hoje eu vou entender, mas no passado não entendia. No passado não tinha como, Ou né? seja, não tinha muito controle de si próprio. O que ocorre também, que nos chama bastante atenção na prática do escritório, porque a gente trabalha muito com previdenciário. Então, Sim. por vezes, a gente tem que analisar a vida laboral inteira do cliente para fins de aposentadoria. Então, a gente percebe, assim, um padrão bem interessante na Serra. Um começo de uma vida laboral bem cedo, né, bem jovem, geralmente auxiliar de produção, auxiliar de serviços gerais, auxiliar geral. E aí eles vão evoluindo, né? Geralmente para esses cargos, montador, ou algo do gênero, pintor, né? Soldador, pintor, enfim. E isso vem nessa evolução e esses cargos são sempre bem semelhantes em indústrias semelhantes. Então, ou é de plástico é injetor, ou é metalúrgica, enfim, operador de CNC, operador de torno, enfim. E a gente percebe, então, que talvez exista uma evolução da doença junto com essa evolução ocupacional, por óbvio. Porque, de fato, eles têm problemas de saúde geralmente nos mesmos membros, né? A dor geralmente é no mesmo braço, na mesma articulação, enfim. E, por vezes, a gente fala também dessas questões de prescrição, que nos preocupam bastante. Então, por vezes, nesta empresa ele está há 1 ano e meio. Porém, na empresa anterior, ele ficou 12 anos, na mesma função que ele está agora, 1 ano e meio. Então, às vezes, a gente fica também nessa celeuma, né? Porque, para fins previdenciários, a gente sabe que pode pensar num auxílio-doença ou benefício por incapacidade temporária, que agora eles decidiram renomear tudo, né? Para ficar bem mais simples a nossa vida. Então, ao invés de auxílio-doença, um benefício por incapacidade temporária, ou uma aposentadoria por invalidez, né? Benefício por incapacidade permanente, ou também um auxílio-acidente, no caso de uma redução de capacidade em que ele continue laborando. Então, talvez a gente possa abordar essa questão dessa evolução, né, da doença e do quanto o trabalhador tem que estar atento também para essa questão dos prazos, porque, por vezes, né, realmente, não se identifica que essa doença tenha começado nesta empresa que ele recém saiu ou que ele está hoje, né? Eu assim, sobre falar em prescrição, né, a gente tem que ser um pouquinho técnico nesse momento, né? Embora exista a possibilidade de ser coloquial também, mas vamos ser um pouquinho técnico. Nós temos basicamente o artigo 7º da Constituição Federal, o artigo 11º, né, o 11 da CLT, mas o básico na prescrição, então, tenho 2 anos após a extinção do contrato, e entrei com a demanda, ajuizei o processo, 5 anos retroagem. Isso na responsabilidade civil e vale para qualquer direito trabalhista, no qual se inclui o dano material e o dano moral. Tá? Mas o que é importante? Existe uma súmula do STJ, que é a 278, que diz que a prescrição inicia no momento em que eu venho a ter a ciência inequívoca da redução da minha capacidade laboral.
Súmula 278 é o nosso balizador. Não é apenas o artigo 11, nem o artigo 7º da Constituição Federal, né? Então, se o STJ sedimentou essa matéria do tempo ainda que estava afeta ao cível, porque é matéria cível propriamente dita, né? Veio para nós lá em 2004, 31 de dezembro, apagou a luz, agora é a competência da Justiça do Trabalho. Então, os juízes cíveis demoraram um pouquinho para mandar os processos, mas em 2006 mandaram os processos, né? Ok, então existe já um balizamento e o próprio TST utiliza esse balizamento. Não tem por que não utilizar. Só pode nascer o meu direito quando eu tenho ciência de que foi lesado. Não pode haver direito sem lesão. Então, eu só posso ter o exercício do meu direito a partir do momento em que eu reconheço ou tenho ciência que houve uma lesão, né? Então, não pode se balizar pelo ajuizamento da demanda propriamente dita. Isso vai ser apurado ao longo do processo. Exatamente. Porque nós temos, usualmente se verifica que aí se tem alguma situação, então, previdenciária, né? Então, vamos que este empregado teve um benefício previdenciário, começa-se a contar a prescrição por vezes a partir dali, tenho visto alguns processos. Mas tem tido realmente algumas discussões que estão dizendo agora que, na verdade, o prazo começaria a correr a partir do momento da perícia na Justiça do Trabalho. Porque, na verdade, o que nós temos? Enquanto na Previdência, estou tratando de um benefício previdenciário, não foi ali analisado sequer a extensão de dano, tampouco indenização, né? Aí, então, quando eu vou para a Justiça do Trabalho, naquele momento eu vou ter noção da extensão do dano, do nexo causal, que é o que efetivamente é trabalhado e estudado. Na Previdência, não, né? A Previdência basta... Eu estou incapacitado, eu vou ganhar o benefício. Então, realmente, acho que assim, nós evoluímos bastante. Eu lembro que no passado se discutia muito a questão dos 2 anos, de 5 anos, chegamos a 10 anos. Da trienal. Né? Isso, da trienal, inclusive. Aí falava daquela teoria da actionata, que justamente vem... 189 do Código Civil. Que então nos trouxe tudo isso. Mas é bastante importante que eu vejo assim que os clientes, em sua grande maioria, já está no imaginário popular, de forma equivocada, por óbvio, a questão dos 2 anos para ingresso, 5 para buscar, né? Exatamente. Então, por vezes, existe nesse imaginário popular que a pessoa tem 2 anos para fazer. A senhora me permite, assim, eu peço assim, toda a vênia, mas para pegar esse gancho que a senhora disse, o benefício previdenciário diz que eu sou incapaz. Não diz o quanto eu estou incapaz, certo? Eu estou incapaz, totalmente capaz, mas parcialmente durante um tempo, ou eu posso até ter uma aposentadoria por invalidez concedida, né? Porque eu já tive inúmeros casos de aposentadoria por invalidez de 13 anos que houve reversão. Benefício não é impossível. Não é. Tá? Então, o contrato está suspenso. Os efeitos, né? Aquele contrato que é de direitos e deveres, sinalagmático, ele fica suspenso. Ok. Mas a senhora, é muito interessante a gente pensar nisso na área do direito, né? Muito interessante, me chama muita atenção. Eu estar incapaz é sinal que eu sei qual é a minha redução? Não. É óbvio que não. Claro. Eu não sou um técnico nisso. Mesmo que eu fosse, não poderia, né? Eu acredito que precisa de um perito para isso que as resoluções do Conselho Federal de Medicina apontam. O perito tem essa obrigação de definir ou quantificar a redução da capacidade laboral. Porém, 2 situações são diversas. O que a senhora menciona na segunda hipótese é a extensão do dano, é o 944 do Código Civil, é ali que eu vou medir a minha indenização, porque isso é a regra posta. O 944 diz, a indenização mede-se pela extensão do dano. Então, isso é a posteriori. Claro. Né? Se essa indenização mede-se pela extensão do dano, eu só vou saber da extensão do dano quando da perícia médica. Então, existe substrato teórico ou tese bem posta no sentido que, a partir de então, correria o lapso prescricional. Né? E seria de 5 anos para nós, e não apenas os 2 do ajuizamento. Os 2 eu tenho certeza, eu tenho inúmeras decisões do tribunal e do TST afastando os 2, com certeza, aplicando a súmula 278 do STJ. Porque os 2 seria na relação de trabalho em si, né? Na relação do trabalho geral. É uma relação de responsabilidade civil, nós estaríamos tratando. É como nós temos o geral e nós temos o específico. Qual é que é o específico? O acidente de trabalho é específico, tanto que a vara é especializada nisso. Né? Há 12 anos, como a doutora
teve a honra de mencionar. Mas, assim, são 30 anos de magistratura quase, né, doutor? Então, os 12 anos me fizeram aprender muito e entender muito também, principalmente com os advogados que são previdenciaristas, que trazem uma nova tese dentro dos acidentes de trabalho e das indenizações a tanto decorrentes. E até interessante, né, doutor Marcelo, a gente mencionar o quanto, por vezes, as pessoas se surpreendem com a existência da figura do auxílio-acidente. A gente percebe que em vários casos... Poucos doutoras, eu acho que aí sim, com a orientação de um advogado, fizeram esse pedido que eu tive acesso ao longo de 12 mil processos. Poucos. Talvez não cheguem a 10 processos em que eu vi que havia o auxílio-acidente. E eles deveriam saber, isso é básico, né? Básico. Perfeito. Mas... realmente é uma desinformação, né? Desinformação. As pessoas conhecem, às vezes, por pecúlio, o antigo pecúlio. Pecúlio no passado. Né? Existia era essa um pouquinho figura. diferente, né? Mas é... Uma palavra que eu gosto muito, doutoras, é assim, eu queria me encostar. Essa palavra eu gosto muito de ouvir, assim, eu queria me encostar. É quase de ordem espiritual, né, doutor? É um encosto. Não tão espiritual. Mas o senhor eu estou no meu encosto. Eles olham para mim, eu quero me encostar, eu queria me encostar. Eu disse, olha, é um direito seu de se encostar, né? O doutor Júnior Sotatelli, que sempre também tem essa área muito, né? Ele teve um cliente que disse, não, doutor, ele não quis dizer se encostar. Eu disse, não, mas não se preocupe que eu entendi o que ele quis dizer. O importante da comunicação é que a gente se entenda. Previdenciário, entendo, encostar. Está encostado pelo INSS. Isso aí. Então, é importante que as pessoas saibam, né, que a redução de capacidade laboral pode vir a ensejar o direito ao auxílio-acidente, que é um auxílio pouquíssimo conhecido, né? Muito pouco. Na ordem de 50%. Eu diria raro, doutor. Da média. Bem raro mesmo. Raro. Olha, eu olho, passaram por mim 12 mil processos. E é raríssimo ver isso, ver essa concessão. E a gente recebe, né? Todos os benefícios que são concedidos. Sim, porque vocês geralmente oficiam também. Nós oficiamos e nós hoje temos acesso direto ao INSS em 24 horas, menos do que isso, a gente tem acesso a toda a documentação do INSS. Né? Tanto o CNIS, né? E os laudos SAB, tudo a gente tem acesso. Então já vem o processo praticamente pronto para mim, para olhar o andamento dos benefícios e da sequência, né, afastamento, a sequência de concessões. De concessões. Exatamente. E aí, quando a gente fala de acidente, de auxílio-acidente, enfim, a gente também lembra muito da figura da CAT, né, que é a comunicação do acidente de trabalho. A famosa CAT, que inclusive muito subnotificada, né, pelo que a gente sabe. Então, talvez eu gostaria que a doutora Rosana comentasse um pouquinho, o doutor Marcelo também, sobre a emissão desse documento, se existe muita burocracia envolvida, como é que funciona? Do nosso ponto de vista, na nossa prática, né, doutor, o que a gente verifica? Nós trabalhamos com pequenas empresas, microempresas e com os empregados também, os funcionários, né? Se verifica que as empresas pequenas são mal informadas, mal assessoradas no que se refere a isso. E a CAT parece para eles uma coisa meio assim, não etérea, mas fora da sistemática do dia a dia. Obrigatória. Isso. É obrigatória, mas ele não sabe como preencher, o que ele efetivamente tem que fazer. Existe um receio muito grande, do tipo assim, se eu preencher isso aqui, quanto mais eu vou ter que pagar? Porque o senhor sabe que nós temos a questão do seguro de acidente de trabalho também, que são enquadrados em razão disso. Falo aqui da pequena empresa, mas nós sabemos que as grandes empresas também têm toda uma preocupação com relação a isso, o que eu acho perfeitamente genuíno, porque, na verdade, o grande objetivo é reduzirmos os riscos dentro das empresas, né? Termos menos acidente de trabalho e as empresas poderem pagar um valor, um percentual menor a título de seguro de acidente do trabalho, né? Também é isso. Mas a CAT em si tem que ser preenchida. E isso não vem ocorrendo. E percebemos que a doença ocupacional também é uma situação que é raríssima, às vezes, em que a empresa efetivamente vem e considera que houve, então, um aumento daquela enfermidade que a pessoa tinha ou aquela situação já genética, né? Perfeito. O artigo 169 da CLT, eu tenho que ser técnico às vezes, porque é importante que as pessoas que estão nos assistindo saibam, existe uma previsão legal de que a CAT tem que ser emitida até em mera suspeita, hipótese de mera suspeita de um adoecimento, então, como a senhora falou, ocupacional, ou de acidente do trabalho. Né? O que ocorre? Essa mera suspeita acaba se tornando em efetiva ocorrência. Né? Então,
as empresas têm sim o receio, porque quando a gente fala de acidente de trabalho, a gente tem que olhar o lado previdenciário e o lado da responsabilização civil. Por si só, não significa que eu, emitindo a CAT, estou assumindo a responsabilidade quanto ao evento danoso à saúde do trabalhador. Significa que houve, e ele tem que ser amparado por quem? Passados os primeiros 15 dias, pelo INSS. Essa é a nossa regra, esse é o nosso dia a dia. Só que a empresa entende que, emitindo a CAT, já está assumindo sua responsabilidade quanto ao fato. Seria uma autodelação. Uma autodelação, exatamente, que é até proibido pela Constituição. Assim, a gente não pode fazer prova contra si próprio, não é essa a hipótese, é para fins previdenciários. Tem pessoas, doutoras, que me perguntam até hoje se em caso de acidente de trajeto tem que emitir CAT. Eu digo, claro, por que não? Para fins previdenciários tem gente que fica afastado mais de um ano, dependendo da gravidade. Nós temos aí os motociclistas, temos aí inúmeras pessoas que têm acidentes gravíssimos, né? Mas daí dizer que há responsabilidade civil é outra história e é outra prova, né? Não é a mesma situação. Tem os excludentes de responsabilidade. Né? E pode ser discutido dentro da esfera previdenciária mesmo, que o próprio INSS vai trabalhar também com essas possibilidades. Com a emissão da CAT, a empresa pode, internamente, vai haver essa discussão. Exato. Do ponto de vista do empregado, contestar. Com certeza. Claro. Tem que ter os profissionais, por óbvio, qualificados para poder fazer este trabalho. Isso. Do ponto de vista do empregado, o que eu vejo é assim, se ocorre, então, um caso, né, um acidente, um infortúnio, ele fica, de alguma maneira, constrangido de dizer à empresa, você precisa emitir o CAT. Ou a CAT, né? Ele fica constrangido, sabe que é necessário, sabe que é importante para a vida laboral dele, mas fica constrangido de dizer para o RH, pessoal, vocês não preencheram a CAT. Qual o constrangimento? O constrangimento é uma eventual demissão ou um apontamento negativo nos seus controles, né? Então, é uma situação delicada. Vejo, assim, deveras delicada, né? Para se trabalhar. Acho que a gente já avançou bastante, a gente vem avançando bastante em algumas das grandes empresas, né, que realmente veem desta maneira como o senhor colocou, de que efetivamente eu vou lá e vou emitir a CAT e depois vamos verificar se existe ou não responsabilidade por parte da empresa, né? Mas o importante agora é que eu estou, por cautela, preservando o direito do meu funcionário, né? Seria, acho que dentro disso. Previdenciário dele, ele paga, ele recolhe, todos nós recolhemos INSS, então... É para isso, é o global para atender o caso específico, um deles os acidentes. Então existe um trabalho bastante grande, eu acho que nós como profissionais da área temos que fazer com relação à conscientização da emissão da CAT, né? E termos a CAT como sendo mais um instrumento, né? Para que possamos fazer o nosso trabalho de maneira adequada e não... dizendo de uma maneira bem coloquial, um bicho-papão, né? Que nós temos medo de preenchê-la e que o funcionário, na verdade, tem que, por vezes, entrar numa celeuma com a empresa para que isso seja preenchido ou até buscar o sindicato, por vezes. Eu vejo que, por vezes, alguns empregados têm que buscar o sindicato para que seja, então, emitida a CAT, né? Isso tem ocorrido também. Eu diria mais, eu faria trazer aquele grão de sal para a gente pensar também, que é importante para quem está nos assistindo, né? Um mero incidente dentro da empresa não gera CAT. O que gera CAT é a incapacidade. Por exemplo, se eu tiver um pequeno corte no dedo que eu vou colocar uma proteção, isso vai gerar CAT? Não, é um incidente, não é um acidente. Incidentes podem ocorrer, até pegando uma folha de papel, posso cortar a mão. Né? Isso é um incidente, eu vou lá, coloco uma proteção e consigo continuar trabalhando. Isso é um incidente. Agora, o acidente não, o acidente é uma amputação, é uma situação mais grave que vai determinar a minha, como a gente tem falado, incapacidade, ou seja, impossibilidade de laborar. Né? Então, isso precisa da assistência de um advogado, de um especialista na matéria, de um médico do trabalho, ou de um médico, né, em geral. Nós temos isso nas empresas, né, que tenha, e tem essa visão também, não monocular, mas ampla, né, do que é um incidente, do que é um acidente do trabalho. Perfeito. E quando a gente fala, então, de emissão de CAT e de toda essa temática envolvendo os acidentes do trabalho, a gente também fala da subnotificação das doenças ocupacionais. Muitas e muitas vezes sequer se emite essa documentação. E falando de doenças ocupacionais também, a gente pensa nas questões de ordem de saúde mental, que o Dr. Marcelo também tem comentado bastante, tem se especializado bastante sobre o tema já faz um bom tempo. E, por exemplo, a gente tem bastante falado sobre síndrome de burnout, né, ou de esgotamento profissional.
um distúrbio que causa vários sintomas, né? Exaustão extrema, estresse, esgotamento físico resultante de situações desgastantes que demandam extrema competitividade ou responsabilidade. E a principal causa seria justamente o excesso de trabalho ou eventual assédio moral praticado no ambiente laboral. Doutor Marcelo, eu gostaria de lhe perguntar em relação a isso, na sua visão, né? Como que se comprova que uma doença é de origem ocupacional em relação à saúde mental? Como se tem trabalhado o adoecimento mental? Perfeito. Isso é de extrema complexidade, né? Nós precisamos de um técnico, eu diria um psicólogo, uma psicóloga, um psiquiatra, que nós temos 2 psiquiatras atuando na Sexta Vara, agora 2 psicólogas. Essa matéria me chamou muito a atenção porque, em regra, nós juízes não somos preparados, talvez nem a advocacia, para entender um transtorno mental. Muito menos relacionado ao trabalho, embora seja fácil ver assim, a pessoa se afastou por ansiedade e depressão. Será que isso não tem fator endógeno dela, ou seja, algo que é próprio dela, e nós podemos ter fatores nossos que nos levam à ansiedade e depressão, né? Não vou falar aqui como psicólogo, vou falar como estudioso dessa matéria, por força dos processos, né, que vieram a mim. E há fatores que nós chamamos exógenos, que são o ambiente de trabalho, um deles é o ambiente de trabalho, mas pode ser fator familiar, um luto que ocorreu há muito tempo que não foi vencido, e aí nós teremos inúmeras hipóteses, né? O que eu disse em uma oportunidade chamou a atenção de muitas pessoas é que não existe transtorno mental sem um adoecimento físico e não há adoecimento físico sem um transtorno mental. As coisas estão, cada vez mais me convenço disso, da interligação entre uma situação e outra, certo? Por exemplo, uma pessoa que tem um transtorno mental, ser colocada numa máquina com repetitividade, em algum momento ela desfoca, seja por ansiedade, seja por depressão. Depressão pior ainda, sabe? O deprimido é uma pessoa talhada, dependendo do grau de depressão, a ter algum problema bem mais sério, né? E aqui a gente sabe quantos ocorrem e não vem a imprensa, até porque a imprensa não nos permite ter acesso, até para não fomentar que isso ocorra, né? Então, essas questões eu vou chamar de adoecimento mental, que na verdade é um transtorno mental, o que não era doença e passou a ser, a síndrome de burnout, passa a ser agora sim um adoecimento profissional. O que caracteriza o burnout, né? Basicamente, eu tenho um momento em que eu vou vestir a camisa. Isso serve para qualquer empresa. O funcionário vai lá, ele não vou dizer assediado, mas ele é instado a vestir a camisa. Certo. E bom, eu estou vestindo a camisa da empresa, né? Depois eu começo a ir num gráfico, eu começo a crescer nesse vestir a camisa e me dedico. Ou com horas a mais, ou me dedicando de uma forma que, inclusive, eu não tenho muito tempo de descanso. E o descanso serve para mente e para parte física, tá? Não é apenas que eles acham que é para a parte física, não. É para a mente também, para a gente parar. O cafezinho de 5 minutos vale mais a pena, ou de 10, do que não ter o cafezinho. Disse isso na última palestra que fiz, né? Isso é muito importante, né? Pois bem, nesse exagero, começa a chegar um momento que essa pessoa não vence mais nem o trabalho, nem o exagero que ela alcançou. E aí ela vai entrar no flat, ela cai de novo, mas só que não naquele momento de vestir a camisa. Eu não tenho condições de fazer mais nada. Entendi. É tanto físico quanto mental. Né? Mas principalmente a questão mental, do dia a dia, de chegar a uma exaustão. É uma exaustão psicológica, uma exaustão mental que a pessoa não consegue, nem em casa e nem no trabalho. E ela vai entrar, sim, num processo ou de presenteísmo, durante algum tempo, e depois numa depressão profunda. E aí ela não consegue. E a depressão, nós temos um problema, desculpem os psicólogos e psiquiatras, mas isso é importante dizer. Depressão e ansiedade é uma palavra na psicologia, na psiquiatria, que se chama ciclotimia. Essas pessoas, elas têm tempos que elas vão e voltam. Claro que elas têm o tratamento, têm a medicação, né? Não sei se o nome é exatamente isso, uma psicoterapia, tem que se tratar, né? Tem que encontrar o seu eu, que eu chamo de autoconhecimento, né? O que é muito difícil para
a maioria das pessoas, né? Então, encontrar o seu eu, ter o autoconhecimento é complexo, é difícil, precisa de um profissional para ajudar, precisa de muito estudo, precisa de muito entender a si mesmo para depois entender ao outro, né? Então, essas questões não são vencíveis pela maioria da população. Tanto é verdade que agora, com os nossos problemas no Rio Grande do Sul, que nós estamos enfrentando, o governo do estado destinou 10 milhões para atendimento psicológico. Olhem que coisa maluca, 10 milhões, a gente não ouve falar nisso nunca. Agora sim, por quê? Provavelmente estresse pós-traumático, né? Síndrome do pânico, são coisas que as pessoas vão ter e vão precisar de tratamento. Imaginem numa empresa que a pessoa chegou à exaustão profissional. E aí, ele para voltar, ele vai ter que equalizar o trabalho dele. Equalizar significa ter tempo para a saúde física, mental e também social, que é a definição da OMS. E aqui, doutor Marcelo, o que eu vejo e que vemos bastante na nossa prática é justamente como o senhor colocou. A pessoa, então, veste a camisa, faz todo aquele trabalho, né, tem o seu crescimento, daqui a pouco não consegue mais seguir porque está realmente num ritmo de exaustão. Ele, então, tem aquele platô, né? Ele volta, exato. Volta platô. Só que, na verdade, ele não consegue se repor porque a empresa entende, eu digo a empresa aqui sem nenhum caráter assim de menosprezar ou dar um caráter de dizer que a empresa fez isso, né? É uma situação que é criada, né? Mas, enfim, ele volta e ele não consegue, ele é visto, ele está ali no presenteísmo, ele está trabalhando, mas ele não está rendendo. Exato. Em razão dele estar trabalhando e não estar rendendo, ele é demitido. Então, ele já está numa situação horrorosa, né? E ainda ele é demitido. Então, na verdade, ele vai para casa, né? Sem talvez estar preparado até para buscar um novo trabalho na pior fase da vida, né? Então, realmente é uma situação bastante delicada, bastante séria para ser tratada, né? O grande problema, doutoras, é a comprovação, como foi mencionado. Eu só queria ir um pouquinho mais longe na comprovação. Muitas vezes chega a situação para o advogado, um atestado de uma psicóloga, de um psiquiatra, o tratamento que teve, então já liga ao ambiente de trabalho, né? E quando há a anamnese e a investigação pelo perito médico, psiquiatra ou por uma psicóloga, né, aparecem outras histórias que não apenas aquelas que foram contadas para o advogado e foram narradas para o médico assistente, né? Então se descobrem outros fatores, né? São descobertos outros fatores, são vistos outros fatores que podem sim ter determinado aquele estado de ansiedade ou depressão, além de fatores endógenos, né? Ao longo da vida da pessoa é aquilo que a gente vê nos processos para chegar no final, puxa, mas aqui tudo encaminhando para uma procedência. Não, mas chega lá no fim é improcedente, porque existem detalhes que a gente não enxerga ao início, só vai enxergar ao fim. Final. E eles são muito importantes para que tenha uma decisão, em tese, mais justa, eu vou falar, porque nem sempre nós somos humanos, podemos errar, né? Claro. E aí é interessante também em relação a isso, a gente pensar em comprovação, né, tanto de doenças mentais como de qualquer tipo de doença ocupacional, enfim, como fazer a prova e dos níveis, né, os graus que essa doença atinge e quais são os níveis de relação com o trabalho, né, os níveis de nexo de responsabilização da empresa. Isso nos leva também a pensar na fixação, né, das indenizações, os valores, né? Isso eu acho que é uma coisa que gera muita dúvida. Nós, claro, que atuamos bastante, a gente tem um certo entendimento de quais são os parâmetros para se fixar os valores, mas acredito que muitas vezes as pessoas ficam com essa confusão mental, né? Eu tive um colega assim assado, e aí elas sempre acham que é super parecido com o caso dela, se não for igual. Verdade. E o fulano ganhou 20 mil reais. E eu sofri muito mais, ou algo do gênero, e ganhei 10. Então, assim, fica no imaginário das pessoas algo do tipo, cada caso não se sabe. Né? Algo tipo assim, não existem parâmetros. O que, obviamente, está equivocado. Né? Então, acho que seria interessante a gente falar um pouquinho sobre esses critérios que se utiliza para fixar os valores de indenização nesses casos. O que o senhor gostaria de comentar? Assim, de uma forma simples, né? Nós temos os danos emergentes e os lucros cessantes. Isso indo para a linguagem jurídica, né? Lucro cessante é tudo aquilo que eu deixo de ganhar. Os danos emergentes é tudo que eu tiro do meu bolso por força do adoecimento. É assim, que eu pago, eu vou lá, compro um remédio para dor de cabeça, necessariamente não precisa estar ligado, mas, ou seja, uma medicação qualquer, mas se é uma medicação indicada por um médico para aquele adoecimento, ok. Então, nós temos basicamente, então,
lucros cessantes, danos emergentes e dano moral. Aí teríamos o dano estético, perda de uma chance, né? Então, tem outros fatores que podem gerar também, né, dano existencial, mas de um mesmo fato podem surgir vários danos. O que se pode dizer? O parâmetro é a remuneração que a pessoa percebe, o parâmetro inicial. A perda de capacidade, quanto que é isso para lucros cessantes? Qual é a perda de capacidade? Nós estamos falando em inaptidão, estamos falando em capacidade. Qual é o percentual? É 6,5, é 12, é 37, é 50. Aí para mim já é invalidez, dependendo da situação, é invalidez. Claro. Né? Exatamente esse é o conceito da SUSEP, invalidez, não fala em incapacidade, né? O percentual de invalidez. Né? Invalidez parece, a pessoa está incapacitada total, e não é. Para o percentual da SUSEP é invalidez, ainda que em percentual menor. Então, o nosso parâmetro é a remuneração, o tempo de sobrevida, não é o tempo de vida. Tempo de vida a gente tem ao nascer, é o tempo de sobrevida. Ou seja, depois que ocorreu aquele evento danoso, a pessoa tem, com base em dados do IBGE, X anos de sobrevida. Se Deus quiser, vai viver muito mais. Mas, independentemente, eu tenho que ter um parâmetro objetivo. Eu não posso dizer para advogado, para advogada, ele vai viver 100 anos. Não, isso aí é um chutômetro, eu não sei. Assim como eu não posso dizer que vai viver 40. Também não sei. Então, eu vou me valer de um parâmetro objetivo para calcular. Então, multiplico essa perda por 12, não por 13, porque eu já incluo no meu cálculo o 13º e o adicional de 1/3 de férias. Então, isso aí é pacífico. E aí, multiplico por 12 e depois pelo tempo de sobrevida. Então, eu tenho um parâmetro objetivo. E o dano moral? O dano moral me questionam muitos locais que eu vou palestrar. Mas o dano moral o juiz pode dizer o que quiser, não aplica CLT, porque é tarifário. Ok, mesmo que não aplique a CLT, voltemos ao 944 Código Civil. Indenização mede-se pela extensão do dano. Quanto maior o dano, maior a extensão. Seja ele dano material ou dano moral. Então eu tenho um parâmetro que o legislador definiu, é esse. Quanto maior o dano, maior a indenização que eu devo fixar. Então, não tem por que eu fugir de certos parâmetros, pegar a tarifação da CLT, o 223. Não, não é assim. Aquilo foi montado porque havia exageros. Havia, a gente sabe que havia. Então, precisava delimitar. Uma forma muito mal feita, a meu sentir, com respeito ao legislador, mas foi muito mal feito. Já existe para nós, na responsabilidade civil, um parâmetro mais antigo do Código Civil Novo que trata a respeito da limitação. Indenização mede-se pela extensão do dano. Isso. E no mais, com relação à questão do lucro cessante e dos emergentes ali, eu acho que é bem objetivo, né, doutor? Na verdade, é extremamente super objetivo. Dano emergente tem que ser comprovado. Não é eu dizer assim, eu estimo que eu vou gastar 2.000 em danos futuros. Não. Pode até ter danos futuros se o médico disser que é necessário reparar um tratamento futuro. Aí não uma sentença condicional, mas uma sentença a ser liquidada oportunamente quanto aos danos emergentes futuros. Mas não dá para dizer, eu estimo que eu gastei 2.000. Não. É sempre objetivo, tem que ter uma comprovação do valor. E no mais do que se refere à indenização, basicamente a perícia vai definir, então, qual foi o percentual de incapacidade, né, da pessoa. Isso. E isso em razão ou calculado em cima do salário que ele tinha. Remuneração. A remuneração. Salário é a contraprestação direta. Exato. Conjunto remuneratório. A remuneração é o conjunto remuneratório dele. Isso. Avançado para o número de anos de expectativa que ele tem, daria uma ideia da sobrevida, então, de acordo com a tabela do IBGE. Doutor Air fala muito na conta de padeiro e ele sempre faz e acerta. E acerta, né? Eu faço também a conta de padeiro. Isso, então, via de regra, eu também entendo que está razoável. Ele faz a conta, dá uma diferença pequena entre o que eu calculo em audiência, porque eu também utilizo a minha conta básica, e o que porque eu tenho horror à matemática, sabe? Mas aí Deus me disse, agora tu vais ter a tua cruz vai ser fazer conta. Todos os dias eu acordo fazendo conta e vou dormir fazendo conta. Advogado tem essa mesma coisa também, viu, doutor? Nós não imaginávamos. Foi por isso que eu fiz direito, para não ter, fazer conta, e aí o que aconteceu, eu tenho que fazer conta de manhã, de tarde e de noite. Eu sou de humanas, não sou de exatas e faço conta também todo dia no previdenciário, então nem se faz. Sim, previdência então é mais. Previdência tem mais conta para fazer. Nossa. Previdência. Nós temos as situações também aqui, que se tu me permite, talvez mais uma colocação, com relação à perda auditiva,
né? Sim. Então, perda auditiva, asma ocupacional, são coisas que eu vejo assim que nós temos muito ainda aqui na nossa região. Uhum. A asma em razão dos hidrocarbonetos aromáticos, que as pessoas acabam ficando expostas durante muito tempo de sua vida, né? Uhum. E a perda auditiva, por óbvio, em razão do ruído. Nós temos benefícios previdenciários e temos, então, os trabalhistas. O que ocorre? A perda auditiva, eu acho que vai bem ao encontro do que a doutora Tamires estava falando, porque é uma situação que vem de uma vida laboral iniciada lá aos 14 anos de vida, né? Começando a trabalhar, e ele segue trabalhando, né? Exposto a determinado nível de ruído, e aí chega numa determinada idade. Por óbvio que nós temos também a perda auditiva, que é aquela perda auditiva que vem com a idade, né? Mas ela vem conjugada, então, com essa perda auditiva também de ordem laboral, né? Essa perda auditiva também traz para o empregado o direito a uma indenização na esfera trabalhista, não é isso, doutor Marcelo? Sim. O que eu diria, assim, nós, nos laudos do otorrino, que trabalha conosco já há bastante tempo, né? Tem bastante experiência, ele analisa todas as questões que são vinculadas aos trabalhos pretéritos e ao atual. Antigamente, nós hoje temos o PGR, tínhamos o PPRA. Verdade. Mas aí a doutora me permite deixar uma sugestão às empresas. Audiometrias bem feitas. Verdade. Isso é importantíssimo. É um instrumento que o advogado vai ter para dizer é para ir ou não é para ir. Uhum. Tá? E outra coisa, doutoras, também as senhoras que orientam empresas eventualmente, mas não é só audiometria, é ASO. Atestado de saúde ocupacional, tanto o admissional, o demissional e o periódico, bem feitos. E raramente eu vejo, não é nenhuma crítica aos médicos, muitas vezes vem um papelzinho pronto, o médico tem lá quantas pessoas para atender por dia, ele está apto, que não é capacidade, ele está apto para exercer a função. Né? Então, ter esse cuidado dos exames admissionais, demissionais e periódicos pode ajudar muito em afastar, como tem em algumas empresas afastado ou afastada a vinculação. Então, isso é muito importante de entender que parte também da empresa ter esse cuidado nos exames com os trabalhadores. Né? E não tem esse cuidado em regra, e aí surge o adoecimento. Quando se tem o PPRA, se tem a exposição a qual nível de ruído. Isto não é tão determinante. É determinante, mas não é tão determinante, né? Porque morfologicamente a senhora falou, para mim, uma cliente deve ter dito 20 mil, para outro é mais. Ou para mim, para o outro foi 20, para mim é mais. É menos. Morfologicamente nós somos diferentes. Eu posso estar exposto a um ruído acima de 85 decibéis por bar, né? Não vou dizer do hidrocarboneto aromático, a senhora fala especificamente na asma ocupacional, tá? O que eu vejo na asma ocupacional? E aí vai servir para as duas circunstâncias, a asma e perda auditiva. O que eu falo? Geralmente, a asma ocupacional, salvo caso raríssimo de exposição à sílica que nós tivemos aqui em Caxias, aí sim um adoecimento ad perpétuo, né? Enquanto ficar vivo vai ter adoecimento. Mas a asma ocupacional ela passa quando cessa a exposição a agente. Né? E o hidrocarboneto eu tenho bom conhecimento, porque trabalhei um bom tempo em Novo Hamburgo, então sei lá como era a época a exposição à cola. Né? Não era Bom, e essa questão da perda auditiva, o que é importante assim rapidamente dizer, né? Além dos exames, cada um de nós é diferente e vai reagir de uma forma diversa à exposição ao agente nocivo à saúde, ao agente insalutífero. Tá? Então, é muito cuidado. Tem a subjetividade, então, aqui no caso da pessoa para a pessoa. Quando o senhor comenta... Sem falar da forma que cada um utiliza o EPI também, né? Mas isso... Isso é fiscalização da empresa. Não é apenas dar, mas fiscalizar o uso. Fiscalizar. No que se refere à questão da asma, nós temos também alguns profissionais que já são asmáticos. E aí, então, adentram nas empresas... Por serem fumantes. Exato, uma série de outras tabagista, causas, né? E isso aí, vai aparecer na perícia. Vai aparecer na perícia. Então, a importância da perícia aqui, né? Exato. E às vezes é feito o exame... específico na questão da capacidade. Inclusive, um dos peritos nossos utiliza um aparelhinho para ver como é que está a oxigenação. Né? Ele vê isso já ao início da perícia. Poxa. E uma outra situação também, ainda com relação à perda auditiva, porque
dentro disto mesmo de que nós temos alguns empregados que reagem ou pessoas que reagem de forma diversa ao nível de ruído que são expostos, né? Isso. Nós temos também pessoas que são expostas a um nível de ruído e algumas por um número exagerado de horas, em razão da questão das horas extras. Que aí nós temos aqueles critérios de dobra, né, doutor? Sim. Que aí também tem um impacto bastante grande, né? Então, é muito importante verificarmos a questão da exposição ao ruído e quanto tempo você fica exposto àquele ruído também, especialmente nas empresas onde nós temos uma recorrência de hora extra, né? Que no longo acho que prazo... quanto maior o número de horas extras, isso, claro, tem que ser comprovado documentalmente, né? Raramente, na Sexta Vara tem prova para provar horas extras fora do documento. Mas... isso é muito importante que a senhora está falando a respeito de excesso de jornada, de uma forma recorrente. Isso traduz um possível agravo e é considerado, sim. Nós temos raríssimos casos também nessa mesma esteira, sabe? São raríssimos, que as pessoas, em regra, já com um ambiente de trabalho, e eu já visitei quase uma centena de empresas aqui em Caxias. Então, que bom, o ruidoso eu conheço. Tanto que quando eu vou para a sala de audiência, dependendo de algumas empresas, eu conheço o setor que o senhor trabalhava, conheço a máquina que o senhor trabalhava. Né? Isso lhe favorece muito. Me favorece muito na hora de eu visualizar o que era feito por aquela pessoa. Quando ele me diz, eu trabalhava numa prensa. Bom, eu já sei como é o trabalho da prensa, o que gera de acidente e tal. O senhor sabe que eu trabalhei numa empresa uma certa vez que eles empregavam surdos mudos, né? E os surdos mudos eram, todos eles trabalhavam num setor chamado trovalização, que era uma área bem próxima da fundição. E esse setor era extremamente ruidoso. Né? Então, claro, era uma empresa muito boa e ela tinha esse cuidado. Então, ela já colocava os surdos ali porque já não teriam o problema, entendeu? Mas eles sentiam ainda assim a vibração, né? Pois parece que o som é exclusivamente para a gente ouvir. Parece, o som é para ele vibra no corpo, também pode dar problema, a gente sente. Verdade. Eram tanques cheios de pedras que vibravam assim com determinadas peças de magnésio, né, ali, e para tirar aqueles cantos vivos, né? Vibração também, se formos falar, o motorista de ônibus e o caminhoneiro. Tanto que o som é agente físico. É agente físico. Né? Não, então, físico pode pegar qualquer parte do corpo. É a vibração. Eu acredito que seria bem importante para a gente resumir a questão, se é que dá para resumir, a questão de perda auditiva, que as pessoas, o próprio trabalhador também esteja atento para essa questão das audiometrias. A gente percebe que às vezes isso é meio omisso por ambas as partes, né? A gente pergunta para o cliente, fazia audiometria? Tu tens as cópias? A pessoa nem lembro, não sei. Não dá importância. Nunca pedi uma cópia para mim. Raramente a gente tem uma perda de audição ao longo da vida profissional. Pode ocorrer, a gente procura o otorrino, né? Vai fazer algum exame e aí toma um remédio, passou aqueles 15 dias do remédio, voltou ao normal. Se esquece que teve perda auditiva. E teve. Né? Então, isso vale muito de dizer. Talvez seja difícil explicar às pessoas, mas explicar às empresas que precisam, através dos seus gestores, cuidar, ter possibilidade. Nos nossos processos, a gente inclui e exclui hipóteses. É assim que os médicos fazem, é assim que eu aprendi com eles. Como é que aqui eu excluo, como é que eu aqui incluo hipótese de ter adoecido no ambiente de trabalho. E a empresa não se preocupa com isso. Um exame bem feito vai incluir ou excluir a possibilidade do adoecimento ocupacional. Do nexo causal com a do atividade da empresa. Do nexo causal propriamente dito. Serve para os dois lados, assim como a CAT, não só para se autoculpar, mas serve talvez também para excluir a responsabilidade. Excluir a responsabilidade também. Isso é uma visão ampla da CAT. A CAT é um direito do trabalhador, em mera hipótese de acidente de trabalho ou de adoecimento ocupacional. Eu teria uma curiosidade, fugindo um pouquinho do tema aqui, mas não tanto, né? Tem a ver com vibração. Por um acaso, o senhor já teve algum caso de vibração? Tive e fiz inspeção em loco. Do tipo assim, para caminhoneiros. Polidor. Caminhoneiros também, motorista de ônibus. Isso, então, digo específico, o caso de caminhoneiros e motoristas de ônibus, a questão da vibração. Lhe pergunto por quê? Porque nós temos muita controvérsia no que se refere a essas questões na esfera previdenciária. Porque existe uma dificuldade muito grande da produção da prova, onde, na verdade, o INSS não faz a perícia e essa perícia é extremamente cara. Exato. E aí o segurado acaba também não fazendo. O senhor já teve essa experiência? Pode nos falar um pouquinho sobre isso? Nós
as questões que envolvem vibração, nós fazemos geralmente com um engenheiro de segurança do trabalho, tá? E existe, claro, a questão ergonômica é uma situação, mas a específica de vibrações são feitas com engenheiro de segurança do trabalho que analisam esses casos. Tem engenheiro mecânico, tem engenheiro de segurança, mas eles fazem essa análise principalmente nesses 3 ramos. Polidores, por exemplo, né? A senhora falou, motorista de caminhão e tal, é feita uma verificação in loco. Tem que ser, toda a perícia tem que ser in loco, né? Não tem como ser diferente nessas questões que dizem respeito a vibrações. E isso pode sim gerar um agravo, um adoecimento da pessoa, né? E nós tivemos poucos casos que envolviam vibração, até pelo desconhecimento, né? Mas resultaram procedentes. Os 4 casos que nós tivemos resultaram procedentes. Eu lembro dos casos especificamente que me chamou a atenção na unidade, né, que eu trabalho. As pessoas me perguntavam assim, mas vibração dá adoecimento? Dá. E até da sua experiência, doutor, que tipo de adoecimento se verifica? Mas não é um só, até transtorno mental. A pessoa fica depressiva ou ansiosa por causa de vibração. Porque, na verdade... Nos membros superiores e em membros fica superiores... Fica 8, 10 horas, internamente. Internamente, tu tem sérios problemas até... Aí o efeito vai ser para cada um deles, né? Mas é as ites da vida, vai inflamar alguma coisa, principalmente ombros, se for motorista, pode dar problema nos ombros, né? Pernas, né? É o nosso dia a dia, o nosso beabá. Depende, cada um vai reagir de uma forma. Mas sim, e principalmente, eu diria que a gente não dá bola, é o transtorno mental. A pessoa fica extremamente estressada. O estresse é um caminho para a ansiedade e depressão. O próprio ruído a gente não para pensar, né? Mas o quão estressante é estar em um ambiente o tempo inteiro, escutando barulhos, nós estamos batidas. aqui em silêncio. Vamos supor que aqui em cima tivesse um ruído ou até intermitente, nós começaríamos a nos irritar. Né? Essa irritação eu estou estressado com aquilo ali, né? Não é um estresse bom, é um estresse negativo, né? E aí daqui a pouco eu estou tão estressado que eu saio do meu comum, do meu normal, de ser uma pessoa bem educada. Basta ter uma obra perto da casa da gente, para a gente saber. É verdade. Quem tem obra perto de casa sabe como funciona. Compre o remedinho ansiolítico lá, porque tem que ter paciência. Ou comprar um fone de ouvido também. Também, um abafador. Doutor Marcelo, voaram 56 minutos que eu nem vi passar. Puxa vida, nem vi passar também. Para o senhor ter uma ideia de quanto foi proveitoso e quanto foi leve esse nosso papo. Foi muito gostoso de conversar hoje. Quero lhe agradecer mais uma vez por ter aceitado o nosso convite e vou deixar um espaço para cada um de vocês fazerem considerações finais, mas de nossa parte já fica aí um agradecimento. Foi uma aula muito especial ter o senhor aqui conosco. Obrigado. Então, quero lhe deixar aí para o encerramento. Obrigado. Bom, eu agradeço o convite das doutoras, sempre estarei à disposição, não só aqui, outros locais que me chamem, para palestrar, para falar. Sempre eu fiz de forma gratuita, sempre farei de forma gratuita, né? E a gente tem que ter uma atenção muito a essas pessoas agora que estão passando por esse grau de dificuldade que supera muito de 41, né? Minha mãe me contava sobre a enchente de 41. Ela vivenciou isso, ela era de Guaíba, ela vivenciou em Porto Alegre. Então, vamos dar atenção e ajudar como a gente puder, né? Porque muito melhor a gente poder ajudar do que ser ajudado, né? E vamos dar tempo ao tempo. Ele é o Senhor da razão para todas as coisas. Agradeço muito e sempre à disposição, sempre que possível estarei aí para ajudar nessa área que eu me dedico tanto, que é a responsabilidade civil, decorrente de acidente de trabalho e doenças ocupacionais. Muito obrigado e tenham pleno sucesso na iniciativa que é muito importante para o mundo, não só jurídico, mas de todas as empresas e trabalhadores da região e de outros que venham nos assistir. Com certeza, doutor. Muito obrigada novamente. Foi um prazer. Hoje ficamos por aqui e até o próximo Fala com o Jurídico.